vamos voltar novamente àquele placar. Burocracia 7, ecologia 1. É o placar, como eu disse, do jogo Brasil e Alemanha, 7-1 para a Alemanha. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, vetou uma proposição de lei para proibir a produção e venda de roupas e outros artigos de vestuário feitos com pele de animais. Segundo o chefe do executivo, a proposta possui vício de inconstitucionalidade formal. Como a situação é comum a todo o território nacional, isso exclui a possibilidade da edição de uma lei local sobre o assunto. Conforme a proposta do vereador Lúcio Bocão, seria proibida a produção e a comercialização de artigos de vestuário, ainda que importados, confeccionados com pele de animal sacrificado exclusivamente para a extração e a utilização de pele. A infração acarretaria em multa de R$ 5.000, dobrada em caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão do produto. Os animais que vão ser escalpelados é que vão achar que isso é vício de constitucionalidade. O senador Delcídio Amaral acusou a presidente Dilma de atuar 3 vezes para interferir na Operação Lava Jato por meio do judiciário. Uma das investidas da presidente Dilma, segundo Delcídio, passava pela nomeação do desembargador Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. Ele contou aos procuradores que a estratégia foi discutida com Dilma no Palácio da Alvorada e que sua tarefa era conversar com o desembargador Marcelo Navarro a fim de que ele confirmasse o compromisso de soltura de Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo. Na sua delação, Delcídio citou vários nomes, entre eles o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e detalhou os bastidores da compra da refinaria de Passadena pela Petrobras, entre outros assuntos. Como eu falei no início do Redação, isso é uma nova bomba no colo da presidente Dilma, como também é uma bomba a notícia de que a economia no ano passado teve uma queda de 3,8%, maior queda desde 1990. Todo dia tem uma bomba acertando o Palácio do Planalto. Mas, de qualquer maneira, vamos dar o outro lado. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que essa denúncia de Delcídio do Amaral, que inclusive, ele, como eu disse, ele já até soltou uma nota dizendo que não é bem assim, naquele jogo de balão de ensaio, mas o ministro disse que nessa denúncia, nessa delação, há muita poeira e pouca materialidade. Vamos ver quem tem a razão nesse novo episódio da crise política brasileira. E a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal em tornar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, réu no âmbito da Operação Lava Jato, agravou a situação do PMDBista na casa. Deputados de oposição e governistas pediram em plenário a renúncia de Eduardo Cunha. Vai tarde. Para integrantes do Conselho de Ética da Câmara, a nova condição do presidente da Casa reforça um futuro pedido de cassação. Além disso, para alguns, a decisão parcial do STF já garante condições para que o relator do processo contra Cunha, deputado Marcos Rogério, retome em seu parecer elementos que haviam sido retirados por pressão do deputado Paulo Aze e que poderia alterar o placar final da votação do colegiado, beneficiando o presidente da Câmara. Com o clima desfavorável a Cunha, seus opositores dizem que a tese de cassação do parlamentar torna a ganhar força. Contrariando o discurso de seus aliados, Cunha disse que pretende recorrer da votação no Conselho de Ética em todas as instâncias que forem possíveis. Pois bem, eu já tinha falado desse assunto, o assunto do Produto Interno Bruto, e tem que o PIB teve uma queda de 3,8% em 2015, a maior desde o início da série histórica atual, iniciada em 1996. Mas essa queda vem desde 1990.
Veja aí a reportagem. Os dados relativos ao fechamento da economia brasileira no ano passado foram divulgados hoje pelo IBGE, juntamente com o resultado do PIB do quarto trimestre do ano passado, que fechou com redução de 1,4% na série com ajuste sazonal, na comparação com o trimestre anterior. Em valores correntes, o PIB fechou o ano passado em 5 trilhões e 904 bilhões de reais. A retração de 2015 reflete contrações em praticamente todos os setores da economia, com destaque para a formação bruta de capital fixo, com queda de 14,1%. Olhe bem, emprego, perspectiva profissional e consumo são os maiores motivos de insatisfação na vida dos belo-horizontinos. Essa é uma das conclusões da pesquisa de intenção de consumo das famílias, desenvolvida pela área de estudos econômicos da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Minas. O estudo, realizado pela primeira vez em caráter regional, mede a avaliação dos consumidores em relação a aspectos importantes da condição de vida de suas famílias em âmbito profissional e no comportamento de consumo. Para falar sobre a pesquisa, nós recebemos Guilherme Almeida, ele é economista da FEComércio. Guilherme, boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. Eu estou falando que vou falar da pesquisa, eu vou falar da pesquisa depois, porque a pesquisa aí já virou um segundo plano com essa crise, com essa queda apontada para o ano passado de 3,8% no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Aproveitando a sua presença, que é um economista, estudioso, como que você analisa essa queda brutal? Bom, como falado aí, né, essa crise foi a maior desde 1990. Lá em 1990 a gente tinha um cenário de hiperinflação e o plano Collor na ativa, né, com a intenção de tirar a moeda em circulação justamente para debelar esse cenário, né, de altas aquele plano aloprado, para quem não se lembra, que confiscou a poupança de todos os brasileiros. Isso. É um plano de dois loucos, que tem o sobrenome Melo, né? Collor de Melo e a outra era a ministra, né? A ministra... Era a Zélia. Zélia de Melo. Então, nesse cenário, em 2015, a gente também teve um cenário de inflação, não tão acentuado quando a gente observa em 1990, mas muito do que apresentou em 2015 são frutos, né, de anos anteriores. A partir de 2009, quando teve aquela crise internacional, né, e o Brasil teve uma estagnação, um recuo de 0,1%, o governo trabalhou sobre 3 pilares, incentivando o consumo, né, na concessão de créditos, subsidiando, né, o consumo das famílias com desonerações para alguns setores e o controle dos preços, principalmente dos administrados. Esse cenário foi perdurando durante alguns anos, né, garantindo um crescimento, porém um crescimento insustentável, porque a gente não tinha uma contrapartida em investimentos. E isso acabou estourando ali em 2014, né? No final de 2014, o consumo das famílias começou a diminuir, porque a gente teve muitos gastos e a renda das famílias não comportava isso no longo prazo. Já em 2015, aqueles preços controlados, como gasolina e e energia elétrica, abriram a porteira, né? Exatamente, abriram a porteira, né? Os preços foram liberados e a gente teve esse estouro na inflação. A energia ficou 50% mais cara ao consumidor. Brincadeira, né? Exatamente. Você jogar na cabeça das pessoas um aumento de energia de 50% atinge as famílias, Isso. as pessoas que estão sendo desempregadas, que não estão recebendo bem, tudo, e atinge as empresas, as indústrias, né? Exatamente. Que dependem da energia. E isso a gente observou de forma generalizada no ano passado. O único setor que teve uma expansão, né, pautada no agronegócio, na exportação de soja, de milho, né, foi de agropecuária. O resto, indústria, serviços, logo serviços, que é um grande sustentador, né, e responde por 60% do PIB, acabaram tendo um recuo. E justamente por causa desse ponto de origem, que é o consumo das famílias, do consumidor, que ano passado viram um crescimento do desemprego, da taxa de inflação, da taxa de juros e por aí vai. Ô Guilherme, nós estamos aqui ao vivo, beirando aqui 19h10, e eu queria colocar para você essa é mais uma questão relativa a isso.
A gente tem essa crise e tudo mais, que todo dia, toda hora, todo mundo está falando disso. Mas a gente tem de observar, e eu queria que você analisasse isso, que essa recessão durante 2 anos seguidos parece que é um episódio que só aconteceu há décadas. E que agora, indo para o 3º ano, vai ser, infelizmente, um fato histórico mais degradante ainda. Exatamente, e tudo caminha para que isso ocorra, né? O mercado já prevê que esse ano a gente vai ter uma recessão entre 3% e 4%, e por enquanto... né, pode suplantar de 2015? Pode. Não, pode ir no mesmo patamar, porque a gente ainda tem, né, no segundo semestre uma previsão de alívio ali inflacionário, porque justamente no ano passado a grande pressão da inflação foram os preços administrados. Esse ano a gente não tem previsão de reajuste considerável para esses preços. Então é esperado que no segundo semestre essa inflação reduza um pouco, ainda acima do teto da meta do Banco Central, né, mas pode dar um certo alívio ali para as famílias no curto prazo. Só que a grande questão é indo para um 3º ano recessivo, né? recessivo, e isso é muito grave, né? A gente ainda tem um indicador que não mostrou nem sinal de recuperação, que é o investimento. As empresas não estão mostrando sinal de que querem investir, os investidores estão cada vez mais receosos. A gente vê ainda que a gente não pode contar, né, com certa certeza com o capital estrangeiro, né? A última agência de classificação de risco que mantinha a nota brasileira rebaixou a nota em janeiro, né, que foi a Moody's. A terceira grande que rebaixou. Exatamente. E isso afugenta muito o capital estrangeiro. Então, o investimento privado aqui no Brasil se vê comprometido. Além disso, a gente tem essa pauta de ajuste fiscal, então é muito improvável que a gente vá ter investimento por parte do governo. Então, esse cenário recessivo é quase certo. Guilherme, tem essa pesquisa aí que foi feita no âmbito aí, a área técnica da FEComércio, que mostra as famílias chorosas, né? E sem muito otimismo para o consumo, de uma forma pontual. Eu queria que você colocasse os dados dessa pesquisa. Então, essa pesquisa ela foi realizada pela primeira vez aqui em Belo Horizonte, mas ela já é realizada pela Confederação Nacional do Comércio, em âmbito nacional, e está intimamente ligada... Chegou agora a Belo Horizonte. Isso, chegou agora a BH. E ela está diretamente ligada com esse cenário recessivo, né? Essa pesquisa mostrou, né, o que a gente pode perceber ali no dia a dia, né? As pessoas, as famílias estão cada vez mais receosas com o cenário econômico, né? E o grande pessimismo, a grande insatisfação delas persiste na questão do emprego e do consumo. A gente tem um alto custo de vida que compromete o consumo dessas famílias, que ainda tem um cenário de incertezas para corroborar, e ainda o medo do desemprego. Então, desemprego bateu em 1,5 milhão de vagas ano passado. Agora, no 3º mês, já deve estar uns 2 milhões. Mais. Exatamente. E a gente ainda tem aí, né, porque o emprego de amanhã são os investimentos de ontem. E a gente viu que ano passado o investimento caiu bruscamente, então a gente pode esperar aí um ajuste adicional no mercado de trabalho. Ou seja, a gente pode esperar um pouquinho mais de desemprego. Muito bem. Guilherme, eu te agradeço novamente pela sua opiniões e análises aqui. Bem-vindo sempre aqui ao Redação. Boa noite. Obrigado, boa noite. O Redação BH News volta logo após um breve intervalo.